Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar a atualização da playlist do Galpão de Avicultura de corte segundo as novas normas da ABNT. Neste vídeo vamos trabalhar o corte bebê. Vinheta. Muito bem, nessa série de vídeos eu estou refazendo a playlist do Galpão de Avicultura de corte com base nas novas normas da ABNT. Vamos lá para o AutoCAD. O plano de corte bebê é um plano que passa aqui pelo banheiro masculino, pelo corredor do setor de apoio e pelo banheiro feminino. E nesse plano de corte, a observação está sendo feita da direita para a esquerda. Durante a passagem do plano de corte, eu vou ter uma janela em corte, uma porta em corte, duas portas em vista, mais uma porta em corte e uma janela em corte. Duplo clique no scroll do mouse, eu vou colocar o corte bebê à esquerda da planta baixa. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag alvenaria em corte sem achura. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui nesse símbolo de corte. A hora que a ferramenta Snap Interseção acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nessa posição. Vamos descer, vou pressionar a tecla F8 para ativar o comando Ortho, pouso o cursor nesse símbolo de corte, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto, entre para finalizar o comando linha, está pronta aí a linha de terra. Vamos dar um zoom aqui nessa região, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou informar a espessura da calçada que é de 10 centímetros, 0.1, Enter, clica na linha, clica à esquerda, Enter duas vezes, vou informar o nível do piso, que é de 18 centímetros em relação à calçada, 0.18, Enter. Clica na linha, clica à esquerda, Enter duas vezes, vou informar o pé direito, que é de 3.5 metros, Enter. Clica na linha, clica à esquerda, Enter duas vezes, vou informar a espessura da laje, que é de 10 centímetros, 0.1, Enter. Clica na linha, clica à esquerda, Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos diminuir um pouco o zoom, menu de camadas, vou ativar a camada hashtag cobertura em corte. Expanda ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou marcar o beiral que começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção, menu de camadas, vou ativar a camada hashtag alvenaria em vista distante. Enter, eu chamo o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal. A calçada começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Eu vou aproveitar para marcar essa coluna. Como dito no memorial, as colunas estão em vista. Então, vou marcar aqui nesse ponto e nesse outro ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Menu de camadas novamente. Vou ativar a camada hashtag esquadrias em vista. Enter, eu chamo o comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. E aí eu vou marcar essas duas portas que estão em vista. Vou clicar aqui no meio dessa aresta e no meio da aresta de baixo. A mesma coisa aqui na porta do laboratório, clico aqui no meio dessa aresta e no meio da aresta de baixo. Enter para finalizar o comando linha de construção. Menu de camadas, vou ativar a camada hashtag alvenaria em corte sem achura. Enter, eu chamo o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal. Vamos diminuir o zoom, vamos subir o desenho. O corte vai cortar essa parede aqui nessa posição. Além da parede em corte, eu tenho uma janela que foi cortada. Vou marcar aqui o corte nessa parede, aqui nessa posição. A mesma coisa aqui embaixo. E vou marcar aqui o corte nessas duas posições. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Comando aparar, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção arestas em corte. Eu vou selecionar essa primeira aresta que eu tenho aqui e essa outra aresta que eu tenho aqui. Enter para finalizar as arestas em corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essas linhas de construção à direita e as linhas de construção à esquerda. Enter para finalizar o comando aparar. Enter, eu chamo o comando aparar novamente. E eu vou aparar esse excesso de linhas que eu tenho aqui em cima e o excesso de linhas que eu tenho aqui embaixo. Enter para finalizar o comando aparar. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciono o corte bebê, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui, e aí eu vou dar uma rotação de 270 graus. Eu posso digitar o ângulo, ou então eu posso clicar aqui nesse ponto.
o comando ortho ficou ativo, basta pressionar a tecla F8 para poder desativá-lo. Eu vou clicar agora aqui na linha do beiral, clica na alça de baixo e aí eu vou jogar aqui para cima. ESC, clica na linha de calçada, clica na alça de cima e joga para baixo. ESC, vamos lá para o outro lado, clica na linha de calçada, clica na alça de cima e aí joga para baixo. ESC, clica na linha de beiral, clica na alça de baixo e aí eu jogo para cima. ESC, vamos diminuir um pouco o zoom, comando aparar, cursor na área de desenho, vou aparar aqui próximo à linha do beiral e vou clicar aqui nesse ponto. A mesma coisa aqui do outro lado, vou clicar aqui nesse ponto. Eu ainda estou dentro do comando aparar, vamos dar o zoom aqui no piso, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. A mesma coisa aqui em cima, clico nesse ponto, clico nesse outro ponto, aí eu vou aparar a linha que ficou ao centro. Vamos fazer a limpeza da laje, vou clicar aqui nesse ponto, clica nesse outro ponto. Enter para finalizar o comando aparar. Esses dois cômodos que eu tenho aqui são os cômodos dos banheiros masculino e feminino. O piso nesses dois cômodos está 3 centímetros mais baixo em relação ao piso do corredor. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e informa esse valor, 0.03. Enter. Clica na linha de piso, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos dar o zoom. Vou lá no comando estender, que está atrás do comando aparar, cursor na área de desenho. Vou estender essas duas linhas internas aqui desse banheiro e a mesma coisa do outro lado. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no comando aparar, que está atrás do comando estender, cursor na área de desenho. Vou aparar essas duas linhas que eu tenho aqui em cima. Aqui eu vou aparar essa linha que eu tenho aqui embaixo. E é importante aparecer esses dois limites que eu tenho aqui. Então vou aparar aqui nesse ponto. E vou aparar essas duas linhas que eu tenho aqui em cima. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos lá para a laje. Eu tenho uma viga de 20 centímetros aparente aqui por debaixo da laje. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0.2. Enter. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho. Vou aparar as linhas que estão passando dentro dos cômodos e deixar somente as linhas dentro das colunas. Enter para finalizar o comando aparar. Vou selecionar essa linha que eu tenho aqui e pressionar Delete. A viga é uma viga aparente, então eu preciso refazer essas linhas que eu acabei de apagar na camada hashtag alvenaria em vista distante. Então, menu de camadas, ativa a camada hashtag alvenaria em vista distante. Comando linha, cursor na área de desenho, aí eu vou refazer as linhas que eu acabei de apagar. Enter duas vezes, clica nesse ponto, enter duas vezes, clica nesse ponto, clica nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Comando aparar, cursor na área de desenho, vou aparar essas linhas que eu tenho aqui, eu ainda estou dentro do comando aparar, e eu vou juntar a laje com a viga. E aqui eu vou juntar a viga com a coluna. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos agora fazer a achura do piso. Para isso, eu preciso alterar a camada do piso para a camada hashtag alvenaria em corte com achura. Então vou lá na ribbon modificar, comando quebrar em um ponto. Seleciona essa linha e quebra nesse ponto, Enter. Seleciona essa linha e quebra aqui nesse ponto, Enter. Seleciona essa linha e quebra aqui nesse ponto, Enter. Seleciona essa linha e quebra aqui nesse ponto. Eu agora posso selecionar todas as linhas do piso. Menu de camadas. Vou colocar essas linhas na camada hashtag alvenaria em corte com achura. ESC. Vamos diminuir o zoom. Eu vou sumir com o mouse virtual da tela e vou ativar o botão espessura de linha. Vamos conferir. Aparentemente tudo certo. Posso desativar o botão espessura de linha. Vamos repetir esse processo aqui com a laje. Expande a ribbon modificar. Comando quebrar em um ponto. Selecione essa linha, quebra nesse ponto, Enter. Selecione essa linha, quebra nesse ponto. Vamos para a próxima coluna.
Enter, seleciona essa linha, quebra nesse ponto, Enter, seleciona essa linha, quebra nesse ponto. Próxima coluna, Enter, seleciona essa linha, quebra nesse ponto, Enter, seleciona essa linha, quebra nesse ponto. Próxima coluna, Enter, seleciona essa linha, quebra nesse ponto, Enter, seleciona essa linha, quebra nesse ponto. Vamos diminuir um pouco o zoom e reposicionar o desenho. Vou selecionar a base de cada uma das vigas aéreas. Vou clicar aqui nesse ponto e vou selecionar o restante das linhas. Clico, menu de camadas, vou colocar na camada hashtag alvenaria em corte com Ashura. ESC, vamos desativar o mouse virtual e vamos ativar o botão espessura de linha. Vamos dar um zoom para conferir. Aparentemente tudo certo, vamos diminuir o zoom. Posso desativar o botão espessura de linha. Menu de camadas novamente, vou ativar a camada hashtag Ashura concreto. Botão Ashura, padrão AR-Conc, escala 0.001. A hora que eu pressionar Enter, o número 1 vai desaparecer porque eu estou com somente 2 casas depois da vírgula. Vou achurar aqui primeiro a laje, clico, Enter para finalizar o comando Ashura, Enter eu chamo o comando Ashura novamente, e aí eu vou achurar o piso. Clico, Enter para finalizar o comando Ashura. Fazendo-se dessa forma, as duas Ashuras ficam independentes. ESC. Vamos desenhar agora as duas janelas em corte que eu tenho aqui nos banheiros. O peitoril dessa janela está a 1,80 m de altura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e informa esse valor, 1,8. Enter. Clica na linha de piso, clica para cima, clica na linha de piso, clica para cima. Enter 2 vezes, informa agora a altura da janela que é de 50 centímetros, 0,5, Enter. Clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento, comando aparar, cursor na área de desenho, vou aparar essas duas linhas à esquerda e à direita e vou abrir o vão da janela. Enter para finalizar o comando aparar. Eu vou desligar o mouse virtual novamente, vou ativar o botão espessura de linha, e aí note que as linhas horizontais da janela estão na camada hashtag alvenaria em cortes com Ashura. Então vou selecionar essas linhas, menu de camadas, e vou colocar na camada hashtag alvenaria em cortes sem Ashura. Vamos diminuir o zoom, ESC, posso desativar o botão espessura de linha, menu de camadas, e eu vou ativar a camada hashtag esquadrias em corte. Botão inserir, e aí eu vou localizar o bloco janela metal underline corte. Clico, cursor na área de desenho, vamos dar o zoom aqui nessa região, setinha para baixo, opção rotacionar, eu vou rotacionar de 90 graus. Enter, vou clicar aqui nesse ponto, vamos descer o desenho, clica no bloco dinâmico, vão aparecer as alças de redimensionamento, clico nessa alça, jogo para baixo, clico nessa outra alça, jogo para a esquerda. ESC, vamos dar o zoom, vamos desativar o mouse virtual e vamos ativar o botão espessura de linha. Então tem aqui em branco a alvenaria que foi cortada, em azul a alvenaria que está ao fundo e está em vista, e ao centro eu tenho a esquadria metálica. Posso desativar o botão espessura de linha. Alternativamente, se eu quiser, eu posso colocar um vidro aqui nessa esquadria. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag vidro. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo no meio dessa aresta até o meio da aresta de baixo. Enter para finalizar o comando linha. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco mais a linha do vidro. Enter para finalizar a seleção. Ponto base. Pode ser uma das quinas ou pode ser o meio dessa aresta. E aí eu vou colar no meio da outra janela. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Vamos agora trabalhar as duas portas em vista do laboratório e do escritório. Vamos lá para a planta baixa. Quando a porta do laboratório se fechar, a maçaneta vai estar à esquerda aqui dessa vista. Então vou lá no corte AA, comando copiar, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom. Eu vou copiar a porta juntamente com a maçaneta. Enter para finalizar a seleção.
Ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui. E aí eu vou colar exatamente aqui nessa quina. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar o zoom, vamos conferir o alinhamento da porta com as linhas de construção. Está ok. Posso apagar as linhas de construção. Delete. Vamos diminuir um pouco o zoom. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciona a porta juntamente com a maçaneta. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto do espelhamento, basta caminhar para cima em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nessa posição. Excluir o objeto de origem? Não. Vamos dar um zoom aqui nessa região e vamos conferir o alinhamento da porta com as linhas de construção. Está ok. Posso pressionar ESC e apagar as linhas de construção. Delete. Vamos diminuir o zoom. Então, com as portas fechadas, as maçanetas ficam apontadas para os dois banheiros. Vamos conferir. Na hora que essa porta se fechar e a de baixo também se fechar, as maçanetas ficam apontadas para o banheiro. Já na porta do banheiro, quando a porta fica fechada, ela fica alinhada com a parte mais interna do banheiro. Vamos diminuir o zoom. Vamos vir aqui para o corte BB. Vamos dar o zoom aqui nessa porta. Comando estender, cursor na área de desenho. Vou estender essa linha de cima uma, duas vezes. A mesma coisa aqui do lado. Uma, duas vezes. Enter para finalizar o comando estender. Comando aparar, que está atrás do comando estender, cursor na área de desenho. Vou aparar essa linha e a linha do outro lado. Vou aproveitar que eu estou dentro do comando aparar, vou aparar também as paredes. Enter para finalizar o comando aparar. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha e essa outra linha aqui, Enter, corresponda à camada hashtag alvenaria em corte sem achura. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Eu vou copiar a porta de entrada aqui do escritório, juntamente com a sua maçaneta. Então, comando copiar, cursor na área de desenho. Vou clicar próximo aqui do meio dessa aresta e vou selecionar toda a porta junto com a maçaneta. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta e eu vou colar aqui nesse banheiro. Enter para finalizar o comando copiar. A folha da porta está mais alinhada para o lado de dentro do banheiro, conforme consta aqui na planta baixa, na hora que a porta for fechada. Vamos agora espelhar para o outro lado. Vou dar um zoom aqui nessa região. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou clicar aproximadamente próximo ao meio dessa aresta e vou selecionar toda a porta juntamente com a maçaneta. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, basta subir em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nessa posição. Excluir objeto de origem? Não. E aí com isso está concluída a parte de esquadrias do corte BB. Vamos trabalhar o telhado. A cumieira está a 1,82 m de altura em relação à laje. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa seu valor, 1,82. Enter. Clica na linha de laje, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Menu de camadas, vou ativar a camada hashtag cobertura em corte. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo dessa extremidade até o meio dessa linha e terminando na extremidade oposta. Enter para finalizar o comando linha. Posso apagar a linha de base. Vamos dar o zoom aqui nessa extremidade. Comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. Vou fazer a concordância entre essa extremidade e a extremidade de baixo aqui dessa linha de referência. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, vamos ampliar o zoom. Vou fazer a concordância entre essa extremidade e a parte de baixo dessa extremidade da linha de referência. Enter para finalizar o comando concordância. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. O telhado ele tem 5 centímetros de espessura, então vou informar esse valor, 0,05. Enter. Clica na linha, clica para cima, vamos diminuir o zoom e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. Vamos fazer a concordância entre essa extremidade e essa outra extremidade que eu tenho aqui. E aqui embaixo, entre essa extremidade e a extremidade de baixo. Também poderia utilizar o comando aparar. Vamos lá do outro lado.
E eu vou fazer a concordância entre essa extremidade e essa outra extremidade. Enter para finalizar o comando concordância, vamos diminuir o zoom. Eu agora vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte BB, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a quina aqui da calçada, vou deixar alinhada com a quina da calçada no corte AA. Então vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui nessa posição. Vamos conferir o alinhamento do telhado. Para isso eu vou lá na Ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Vamos clicar aqui nessa extremidade do telhado e conferir com o corte AA. Está alinhado. Vamos conferir agora com mieira. Vou clicar aqui nesse ponto e vou conferir com o corte AA. Observe que ficou faltando aqui no corte AA eu entrar com a espessura do telhado aqui na parte de cima. Então, Enter para finalizar o comando linha de construção. Posso apagar a linha de construção de cima. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a espessura do telhado, que é de 5 centímetros, 0,05. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou clicar aqui nessa linha, clica nessa alça, joga para cima, ESC. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o outro lado, vamos aumentar aqui o zoom, clica na linha, clica na alça, joga para cima. ESC, duplo clique no scroll do mouse, posso apagar essa linha de construção que ficou aqui. Vamos agora desenhar a caixa d'água. Se observar aqui na planta baixa, o corte BB está passando aqui nessa posição e eu estou observando da direita para a esquerda. Então a caixa d'água não vai ser visualizada. Eu vou representá-la por meio de sua projeção. Então vamos vir aqui no corte AA, comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a linha de chamada juntamente com as linhas da caixa d'água, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, pouso o cursor no meio dessa aresta. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui na laje e vou colar aqui na laje do corte BB, exatamente aqui no meio. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, seleciono a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse vértice aqui. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nessa posição. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos dar o zoom aqui visualizando as caixas d'água no corte A e no corte BB. Observando o posicionamento dessas caixas d'água nesses dois cortes, percebe-se que além das caixas caber debaixo do telhado, eu ainda tenho um bom espaço para poder executar a manutenção delas. Vamos fazer agora a cotagem do corte BB, menu de camadas, vou ativar a camada #cotas. Expande a Ribbon anotação, confere se o estilo de cota está executiva 1:50. Comando cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nessa quina do beiral e vou clicar aqui embaixo na calçada. Vamos dar aqui um pequeno afastamento. Vou deixar aqui nessa posição. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. E eu vou clicar aqui nessa extremidade da calçada. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Eu posso apagar essas cotas que eu tenho aqui, uma vez que eu estou cotando elementos que estão em projeção e isso deve ser evitado. Ferramenta de cota linear novamente, cursor na área de desenho. Vou fazer a cotagem aqui da extensão do beiral. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui no meio dessa aresta. Vai aparecer uma cota de 1,42 que eu vou deixar posicionada aqui no meio dessa aresta. Vamos lá por outro lado. Vamos pegar a altura total do galpão, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui na cumieira e vou clicar aqui na extremidade da calçada. Vamos dar aqui um pequeno afastamento. O galpão ele tem 5,75 m de altura total. Eu posso apagar essa cota que ficou aqui do outro lado no corte AA. Vamos retornar para o corte BB. Vamos fazer aqui a cotagem do telhado. Para isso eu vou expandir as ferramentas de cota e vou escolher a ferramenta de cota alinhada. Cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nessa extremidade de baixo, nessa outra quina que eu tenho aqui, e vou dar um pequeno afastamento.
ferramenta de cota, linha de base, e eu vou clicar aqui na cumieira. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota, linha de base. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vamos vir aqui para essa região, e vou cotar aqui a janela do banheiro. Vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto, o peitoril tem 1,80 m de altura. Vou deixar um pouco mais afastado por conta de uma cota que eu vou ter aqui nessa posição. Clica na cota de 1,80 m, clica na alça, joga para a direita. ESC, ferramenta de cota continuar, cursor na desenho, pego a altura da janela, a distância da janela até aqui o início da viga e a espessura da viga. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Clique na cota de 1,03, clica na alça, joga para a direita. ESC, clica na cota de 0,20, clica na alça, joga para a direita, clica na alça, joga para a direita. ESC, vamos dar o zoom aqui na cota de 0,20, clica na cota de 0,20, clica na alça de texto, pousa o cursor aqui nessa extremidade, a hora que a ferramenta Snap extremidade acender, caminha para baixo em cima do rastreador de objeto vertical, saindo fora da viga. Vou deixar a cota de 0,20 aqui nessa posição. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos pegar aqui o pé direito do banheiro, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Vamos dar para um pequeno afastamento e vai surgir uma cota de 3,53 m. Clica na cota de 3,53 m, clica na alça, joga para a esquerda, clica na alça, joga para a esquerda. ESC, vamos vir aqui para o corredor, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor no meio dessa aresta, a hora que a ferramenta Snap Meio acender, caminha para baixo em cima do rastreador de objetos vertical, clica aqui nesse ponto, clica aqui no meio dessa aresta, vai aparecer uma cota de 2,10 m, que é a altura da porta, eu vou clicar exatamente aqui no meio dessa aresta. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho, estou continuando a extremidade de cima da cota de 2,10, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, vou clicar aqui nessa posição. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto para pegar o pé direito do corredor do setor de apoio, que é de 3,50 m. Vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 3,50 m, clica na alça de cima, joga para a esquerda, clica na alça de baixo, joga para a esquerda. ESC, vamos diminuir o zoom, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vou pegar o pé direito aqui desse banheiro, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Vou dar um pequeno afastamento, vai surgir uma cota de 3,53 m, clico na cota, clica na alça, joga para a direita, ESC, clica na cota, clica na alça de baixo, joga para a direita. ESC, ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho, estou continuando a extremidade de cima, vou pegar a espessura da laje, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, vou clicar aqui nesse ponto. Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Clica na cota de 0,10, clica na alça, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom e reposicionar o desenho. Vamos inserir agora os símbolos de nível. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag símbolo de nível. Botão inserir. Vou localizar o bloco nível corte 1:50. Clico, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. Ele me pergunta o nível do piso é mais 0,10. Atenção, é vírgula, não é ponto. Basta clicar em OK. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse vértice que eu tenho aqui. E eu vou colar na calçada oposta. Para isso eu vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta Snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Clico e eu não devo encostar aqui no desenho. Vou clicar aqui no meio dessa aresta. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco, no lugar de mais 0,10, o nível do piso é de mais 0,25, ok?
comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse vértice que eu tenho aqui. Eu vou deixar ele colado aqui no meio dessa aresta. Vou pousar o cursor nessa quina aqui. A hora que a ferramenta Snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Clico, Enter para finalizar o comando copiar. Note que aqui não teve jeito, acabou interceptando o desenho. Duplo clique no bloco. No lugar de mais 0,25, o nível do piso do corredor é de mais 0,28. Ok? Menu de camadas novamente. Vou ativar a camada hashtag texto legenda. Botão inserir. Vou localizar o bloco legenda planta 1:50. Clico. Cursor na área de desenho. Ferramenta Snap de Enter. Ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou descer 1 metro, sinal de menor, como eu estou descendo o ângulo de 270 graus. Enter. Vou informar o número da planta. Trata-se da planta 03. Título da planta, corte BB. E a escala 2,50. Atenção, é 2 pontos, não é traço. Basta clicar em OK. Vamos diminuir o zoom. Aparentemente tudo certo. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos lá no botão salvar como. E eu vou salvar esse projeto como avicultura corte 08.dwg. Basta clicar em salvar. Muito bem, com isso nós finalizamos o corte BB do galpão de avicultura de corte. No próximo vídeo faremos o corte CC. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!